A gente vive lidando com as nossas possíveis doenças, vamos dizer assim, né? A gente vai envelhecendo, o tempo vai passando e a gente vai se preocupando mais mesmo, porque, gente, não é brincadeira. As coisas vão aparecendo, vão tomando outro rumo. Quem se cuida desde sempre, que tem essa consciência super mega power blast, parabéns. Mas não é todo mundo que tem, né? E eu vou me incluir nesse todo mundo porque depois de você tomar um presta atenção, é que daí cai a ficha. É por isso que eu tô aqui. O Johnny, meu amor. Tudo bem, querida? O Johnny é meu fisioterapeuta, é o fisioterapeuta proprietário da Fisiotera, que é uma clínica maravilhosa e que conta com um tratamento diferenciado. O que nós vamos falar hoje, amor? Então, duas coisas bastante importantes, né? Vamos falar de algumas relações com o exercício que a gente precisa realmente ressignificar na nossa vida. E vamos falar de ciência, tecnologia e inovação em relação ao sistema com inteligência artificial. Isso é uma coisa nova no Brasil e está sendo muito importante para a gente poder ajudar as pessoas com mais segurança. Tá, pois é, a gente fica correndo para as doenças não pegarem, mas é inevitável ou é evitável? Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é que nós estamos em um país e em um sistema que trabalha para tratar a doença e não para que a gente tenha saúde. Então, enquanto a gente lutar com a doença, nós nunca teremos saúde. O que a gente precisa entender é que a gente tem que ter saúde para não ficar doente. E é isso que eu faço nesses 25 anos de trabalho. Eu já entendi há muito tempo que se você tiver saúde, você vai poder fazer tudo na sua vida e envelhecer com menos consequência. Porque é muito fácil para o sistema dizer que é normal, é por causa da idade. Isso é normal, é assim mesmo, vá se acostumando. Verdade. A culpa é do sedentarismo, a culpa é da comida, a culpa é do esforço excessivo, do processo natural de envelhecimento. E óbvio que isso também faz parte, mas eu não posso ingenuamente usar isso de forma tão superficial como diagnóstico. Então é importante que a gente entenda que a saúde de verdade é que vai fazer com que você não tenha doença e possa fazer as coisas que deseja. Porque senão a gente vai escutar aquelas máximas de você não pode fazer agachamento, você não pode fazer impacto, você não pode fazer corrida, você não pode, e isso não está certo. A gente precisa entender que a gente pode tudo. Agora, para eu fazer, eu preciso entender o que eu não estou fazendo. E essa é a diferença. E é aí que a gente entra hoje com esses 25 anos de experiência para ressignificar o contexto de saúde. Para que aí sim a gente fique menos doente e possa sim ter uma vida mais tranquila, mais saudável, gastar menos dinheiro, perder menos tempo. Então isso de verdade vai te dar a liberdade de ter uma vida infinitamente melhor. E mais duradoura, né? E mais longínqua, né? Porque hoje a gente fala em longevidade, todo mundo, né, fazendo tudo para ficar bonita, para manter, e não só bonita, bonito também, né? Homens e mulheres, enfim, o ser humano, a gente corre atrás disso. Mas, gente, muitas vezes e muitas doenças são evitáveis, como, por exemplo, a osteoporose que a gente estava falando, né? Isso. E você falou muito bem, hoje nós estamos aí com muitas facilidades, a tecnologia e a ciência evoluiu muito para que a gente tenha uma aparência mais jovem, que a gente se mantenha mais tempo em uma vida útil. Agora, às vezes a preocupação excessiva com a casca, com a aparência estética, não significa que você vai estar saudável e que você vai estar bem para aproveitar, inclusive, esse investimento estético que tu fez. Então é importante que você entenda que a saúde ela começa de dentro para fora. E quanto melhor for a tua alimentação, quanto melhor for o teu sono, quanto for melhor a tua atividade física, quanto mais consciência você tiver de que a responsabilidade é tua e não do outro, mais rápido você começa a ter saúde. E aí os procedimentos estéticos, eles vêm para somar. E aí sim, a gente pode abusar de algumas coisas de forma a se beneficiar. Mas o importante é a gente entender que as doenças, elas estão evoluindo. Por quê?
Porque estamos mais sedentários, não sedentários de não fazer coisas, mas nós estamos sedentários de tecnicamente não usar o corpo mesmo em relação à força, né? Nós não precisamos mais matar para comer, a gente não precisa mais correr da fera, nós não precisamos mais se esconder das coisas e passar frio e sofrer com as agressões físicas, né? Hoje a gente cozinha com um dedo, né? A gente sobe 2 andares de elevador. Sim. Nós vamos à confeitaria que fica a 2 quadras de casa de carro, né? A gente vai de carro até a academia para andar na esteira. Então, essas coisas que a gente precisa entender. E a osteoporose, como a gente estava falando, é uma doença de senso comum. Todo mundo sabe que a gente está tendo a capacidade de perder massa óssea. Ela é uma doença que vai debilitando a estrutura óssea. E a gente vai ficando mais fraco. Se os ossos vão ficando mais fracos, a gente corre o risco de ter fraturas, de ter algumas alterações que são justificadas de forma errada, às vezes dizendo assim, você não pode fazer uma atividade de impacto, porque você tem osteoporose. Gente, você não pode fazer um super impacto numa estrutura que não está preparada. Mas você precisa do impacto inteligente, inclusive para ter o fortalecimento do osso. Né? As células que são formadas, né? Os osteoblastos e os osteoblastos, são as células que nascem e morrem. Se elas não tiverem equilíbrio com as que morrem e com as que nascem, nós só vamos morrendo. Então ela não nasce e só vai morrendo. E aí a gente vai tendo a porosidade. E aí as coisas vão complicando, e vocês mulheres muito mais, muito mais. Em relação às questões hormonais, enfim. Ô Diane, mas por exemplo, você está falando que vai morrendo, né? Tem alguma coisa para prevenir isso? Então, hoje a ciência prega que a estimulação do próprio tecido faz com que a gente evite a morte. Então a gente equilibra e estimula as que nascem para que as que morram tenham em harmonia. Então, de fato, suplementos, algumas medicações, elas têm uma ação química sobre esse processo metabólico da estrutura. Mas, de fato, o que a gente considera como a atividade mais adequada é o exercício. Né? É o exercício e a alimentação. De pouco impacto, né? Porque ele precisa... Não necessariamente. Não necessariamente. O que a gente precisa entender é que precisa do impacto para formar isso e para fazer a fixação dessas estruturas. Então, o que a gente não pode fazer é entender assim, ó, você tem uma osteoporose moderada, por exemplo. E aí eu vou prescrever para você fazer um exercício de impacto agora, já. Não, esse é o erro. Então não é agora fazer o impacto. Mas, por exemplo, você tem aqui na clínica, e eu faço, aquela plataforma vibratória, né? Isso é legal também, né? Também. É um dos recursos que a gente tem. Sim. Mas o que a gente precisa entender mesmo é que eu preciso do impacto e também da força muscular. Quanto mais forte meus músculos forem, mais saudáveis os meus ossos serão. Então eu preciso do impacto, do fortalecimento, da mobilidade, do alongamento e de tudo que faz com que o corpo tenha a sua funcionalidade melhor. Show, preguiça! Exato. E isso associado a uma nutrição adequada, a um equilíbrio do sono, de uma forma a diminuir essa loucura do estresse que a gente está vivendo, muito provavelmente nós vamos conseguir frear esse processo degenerativo. Porque as pessoas elas acham que as doenças não são freáveis ou que a gente não possa extingui-las de forma real. Isso é mentira. É mentira. Você pode reverter sim uma doença, uma osteoporose pode ser revertida? Claro que pode. Então, como ela também pode ser aumentada, por isso ela tem 2 nomes, né? A osteopenia é um processo inicial da osteoporose. Sim. Então a gente consegue reverter esses processos. Então, a degeneração ela pode realmente ser atenuada e ser revertida? Pode. Eu posso frear e em algumas situações eu também posso reverter. Então é importante que esse tipo de informação chegue às pessoas, porque senão nós vamos realmente ficar refém de um sistema. É atitude, né? É atitude. E o contrário não, mas além da osteoporose nós temos a sarcopenia. Pois é, me fala dela. Essa é uma doença que existe desde sempre, só que ela não é tão difundida como a osteoporose. Sim. E agora ela está começando a ser levada mais a sério, porque essa doença é aquela que a gente diz assim,
É normal, é porque você está ficando velho, é coisa da idade, é normal. Então, se a osteoporose é a perda de massa óssea, a sarcopenia é a perda de fibra muscular. E aí a gente precisa fazer um parênteses bem importante, porque as pessoas confundem perda de fibra muscular com perda de massa muscular. E massa muscular não é perda de músculo, certo? Por exemplo, se eu tenho um músculo que tem 100 fibras, ele está forte. Se ele fica fraco e flácido, serão 100 fibras fracas. Entendi. Então eu perdi massa. Agora a gente está falando de perda de fibra. Se eu tenho 100 fibras, eu vou ter 90, eu vou ter 80, eu vou ter 70 Como fibras. que perde? Naturalmente, pelo excesso de uso e pela falta da capacidade de manter essa integridade, que é pela alimentação, pelo sono, pelo estilo de vida, pela atividade física, né? Pense no seu carro, ele só vai funcionar perfeitamente se você fizer a revisão, balanceamento, geometria, alinhamento, fazer a troca do óleo e abastecê-lo com uma gasolina, um combustível, não gasolina, um combustível que você pelo menos acredite que o posto adultere menos. Certo? Então isso vai fazer com que você tenha um carro que rode melhor. Nós somos iguais. É verdade. Nós somos iguais. Não, e você traçou um paralelo aí muito interessante, porque é isso mesmo, né, gente? Não dá para achar que tá tudo bem, que é normal. E a gente escuta muito isso. Mas sempre é um grande prazer estar com você. A gente adora ouvir o Johnny, porque muitas vezes a gente sabe das coisas, mas precisa desse chacoalhão. Então, Fabiola, isso é uma coisa bem legal, porque as pessoas, eu vejo ao longo dos anos, que existe resistência das pessoas em virem se tratar e em quererem se tratar. E é importante, gente, nós estamos aqui para te ajudar, para fazer hoje com que você tenha ciência, tecnologia e muita experiência para poder te oportunizar uma vida mais saudável com menos doença. Sabe o que custa caro, Fabiola? Os anos de dor que a gente tem. Ah, é verdade. Isso custa caro, de você não poder fazer as coisas que deseja, estar com quem gostaria no lugar que estiver. Porque às vezes você tem condição de ir para fora do país, por exemplo, e lá você tem uma crise. E não importa o que você tem, porque isso não vai mudar o cenário. Então é importante a gente entender que cuidar-se sempre será mais barato, mais viável, mais inteligente e mais saudável. É simples assim, gente. É simples assim. Mas olha, você sabia que você pode vir fazer uma consulta com um fisioterapeuta a hora que você quiser? Você não precisa ser encaminhada por ninguém, não precisa ser encaminhado. Você simplesmente venha bater um papo, vá no seu fisioterapeuta, converse. É conversando que você vai entender todos esses processos e muitos outros. Gratidão. Eu estou aqui na Fisiotera e conversei com esse queridão, esse meu grande amigo há tantos anos, tratando da minha saúde, do meu corpo e principalmente agora. Eu me trato aqui na Fisiotera.